Olá, queridos. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma EBD. Estamos agora num outro propósito, falando sobre os 10 mandamentos. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Na semana passada, a irmã Marli, ela falou sobre a lei, né? A lei que é o ensinamento dado por Deus aos homens para regularizar ou regular a sua conduta. Também teve uma outra situação que foi explicada na semana passada. A classificação da lei. A lei ela é criminal, circunstancial, familiar, cultural e a da caridade. Mas Deus, ele nunca nos dá nada sem um propósito. Não é verdade? Não nos dá nada sem um propósito. E os propósitos da lei eram santificar, educar, testemunhar, socializar. Deus estava preparando tudo com muito carinho para aquele povo que ele havia escolhido. E por isso ele se preocupou nos mínimos detalhes, para trazer a esse povo aquilo que ele queria para que o povo pudesse realizar e então agradar ao coração de Deus. Não é verdade? E disse mais, que Cristo, ele veio ao mundo não para abolir a lei, e sim para a cumprir. Cristo veio cumprir cada detalhe da lei. E hoje nós estudaremos sobre Deus único. O Deus que é aquele que é único em nossas vidas, que deve ser o único a ser adorado, que deve ser o único a ser glorificado, que deve ser o único a ser louvado. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que Tu estás nos dando. Ó Deus, entra com a Tua providência, Pai, fala aos nossos corações, neste estudo, Senhor Deus, porque Tu és o grande mestre. Por isso, Pai, derrama sabedoria em nossas vidas, abre cada mente, cada coração para receber aquilo que Tu queres falar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós vemos um Deus que é maravilhoso, preocupado com todo um processo para que aquele povo pudesse seguir e ser abençoado. Como falei, hoje nós vamos falar sobre o Deus único. Texto básico é Êxodo 23. Êxodo 20, versículo 3. Vamos lá abrir as nossas Bíblias? Êxodo 23. Mas queria dizer aos irmãos que nós não vamos ficar só nesse versículo não, tá? Nós vamos passear pela Bíblia. E isso é muito importante porque nós precisamos aprender a manusear a palavra. Êxodo 23 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Mas nós também vamos estar usando esses outros textos. Êxodo 3, de 1 a 15, 7, 19 e 21, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 12, 40, 14, 19 a 22, 16, 4, 13, 1 Pedro 2, 5 e 9, 1 Reis 18, 25 a 29, Salmos 115, 4 a 7, Marcos 12, 29 a 31, João 1, 18, também 4, 23, 24, 1 Pedro 1, 13, 16,
Josué 24:15, Deuteronômio 27:15, 1 Coríntios 10, 19 e 20. Vocês sabem que eu gosto de dar uma aula baseada na Bíblia e gosto que vocês também manuseiem assim como eu me preocupo em manusear, tá bom? Então, a gente tem essa preocupação, porque aqui é uma escola e escola tem que usar a cartilha ou o manual, não é verdade? Mas vamos começar. Vocês lembram da apresentação de Deus a Moisés? Lembram disso? Vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo 3, de 1 a 15. Vou ler somente alguns versículos. Espero que os irmãos orem, peguem suas Bíblias e leiam, tá? Êxodo 3, de 1 a 15. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Lembra da sarça ardente? No meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse lá no versículo 4: E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E aí ele então fala para Moisés aquilo que ele quer falar, né? Que ele quer que Moisés faça, né? Ele diz a Moisés tudo aquilo que Moisés precisava fazer. E isso vai até o versículo 15, mas eu quero ler o 14. E ele diz assim: E disse Deus... Não, o 13, vamos lá. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me ensinou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a mim. Deus se apresenta a Moisés dizendo que ele é o Eu sou o que sou. E é esse Deus que foi no passado, que é no presente, que continuará no futuro, que nós devemos servir. E Deus mostrou quem ele era. Lá no Egito, Deus mostrou quem ele era. Quando? Nas 10 pragas do Egito. A mão forte e poderosa agindo. Nas 10 pragas do Egito. Vejam só. Aqui eu fiz um resumo das 10 pragas. Ó, os piolhos, os gafanhotos, né? Tudo, o rio transformando em sangue. Vocês, por favor, leiam. Na morte do primogênito. Foi quando Faraó se tocou e deixou o povo sair. Quando mais? Na abertura do Mar Vermelho. Deus mostrando que governa a natureza. O que ele faz? Ele abre o Mar Vermelho. E o povo passa em terra seca. Faraó vai atrás com seus exércitos. E aí o que acontece? O exército do Faraó morre afogado e Faraó vê o poder de Deus. Um Deus que, na caminhada do povo pelo deserto, ele se mostra protetor. Quando durante o dia, não é? Tinha a
nuvem, e à noite tinha a coluna de fogo, protegendo aquele povo. Um Deus que no descer, fez descer do céu o maná e as cordonizes. É o Deus provedor e sustentador. A gente vê Deus agindo, provendo alimento para o seu povo. O maná no deserto era o Deus provedor agindo. As codornizes, quando o povo ficou reclamando a falta de carne, Deus se preocupando com cada detalhe. Mas, e eu digo, infelizmente, o povo que viveu no Egito por 430 anos, está escrito em Êxodo 12:40, estava influenciado cultural e religiosamente pelo Egito. O povo do Egito era um povo politeísta, tinham vários deuses e Deus não se agrada disso. Ele abomina isso e o povo estava infestado com aquela cultura. Mesmo com os alertas de Deus, eles se deixaram influenciar. Vocês lembram do bezerro de ouro? Lembra do bezerro de ouro? Aqui, Eles pediram o bezerro de ouro por causa da influência religiosa do Egito. Os egípcios, eles cultuavam animais. Gato, lobo, porco, boi, carneiro, crocodilo. Eles se deixavam, eles cultuavam esse tipo de coisa. E o povo de Israel, infelizmente, passou então a crer nisso. O povo de Israel passou a crer nisso. Eles se acostumaram com a idolatria. Idolatria. E por isso Deus precisava trabalhar naquele povo. O povo estava muito infestado de coisas impuras que desagradavam a Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, olha, que trabalho Deus precisava realizar para libertar o povo. Libertar não somente fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E eu pergunto a vocês, é diferente hoje aqui no nosso país ou nesse mundo que vivemos? Não é. Nós temos uma cultura de idolatria. E nós precisamos nos libertar disso. É como engraçado que tem sido falado isso. Algumas tradições que a gente tem, a gente precisa deixar de lado. Porque agora nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus Cristo, que já morreu, já ressuscitou, está no céu, advogando as nossas causas. Então, muitas tradições, muitas coisas estão enraizadas em nós que nós precisamos deixar, irmãos. Seria um longo tratamento interno na mente e no coração desse povo, que levaram quantos anos? 40 anos. 40 anos. E assim mesmo, nós sabemos que somente desse povo aí, 2 sobraram. Não é? A gente sabe disso. Porque, irmãos, o povo, ele não se consertava. Não se consertava. E isso é muito complicado. Depois de Moisés, Josué teve um trabalho muito grande também. Muito grande. E nós precisamos ter esse cuidado. Imagine aquele povo que Deus estava o tempo todo com eles. E ele não se rendeu totalmente. Tanto que todos foram mortos. Só Josué e Caleb desse povo foi que passaram o Jordão. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. E volto a dizer,
não é muito diferente com o que acontece conosco. É? Não. Muitos temos tradições idólatras que só o Deus único pode tratar. E aí, quando nós somos tratados, vamos ver o que diz 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando nós decidimos nos transformar, nós viramos pedras vivas, edificadas, casas espirituais, sacerdócio santo. E aí sim, nós podemos oferecer os nossos sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é mudança, isso é transformação. E quando a gente decide assim, quando a gente é transformado, é porque nós decidimos o que está escrito em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Decidimos não ter outro Deus diante de nós. Decidimos servir ao Deus único, que merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. E também decidimos seguir o que Jesus nos ensina em Marcos 12, 29 a 31. Que diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E quando a gente ama dessa forma, a gente aprende a amar ao próximo. Lembra da cruz? Relacionamento do homem com Deus, relacionamento do homem com o próximo. É isso aí, irmãos. É isso aí. Mas isso nós precisamos querer. Deus não obriga. Nós precisamos querer. Mas é mandamento. E a Bíblia diz: se deixarmos de cumprir um desses mandamentos, não herdaremos o reino de Deus. Que isso fique bem guardado aqui. Ok? Deus, sendo misericordioso, nos pede. O que Deus nos pede? Exclusividade. E essa exclusividade é conquistada pela liberdade proporcionada, que é o livre-arbítrio, como eu falei. Você decide se quer ser livre ou não. Depende de você. Certo? Agora, se nós decidimos não querer, vamos ver o que são os ídolos. O que são os ídolos? Vamos lá. Ó. Seres inanimados. Seres inanimados. Não falam, não escutam, não atendem. Vamos ler isso. Salmos 115, 4 e 8. Abram a Bíblia aí. Salmo 115, 4 a 8. Diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Queridos, são seres inanimados. Não possuem poder. Não possuem poder. São demônios. Isso está em 1 Coríntios 10, 19 e 20. Vamos carregar, vamos lá. 1 Coríntios 10,
19 e 20. Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas que digo? Que ídolo é alguma coisa? Ou o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Paulo exortando o povo de Corinto. Olha só, irmãos. Olha o alerta, o que são ídolos. Decidam. São abomináveis para Deus. São obra das mãos humanas. Por isso que Deus orienta o povo. O que ele faz? Ele alerta o povo lá em Levítico 19:4. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vocês são bons de Bíblia. Levíticos 19:4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor nos alerta. Ele alertou no passado, alerta no presente, continuará alertando que nós não devemos nos virar aos ídolos. E ele usa seus profetas, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, para alertar o povo com relação a isso. Se vocês lerem 1 Reis 18, de 25 a 29, vocês verão isso. Ele também levanta juízes. O povo idolatrava, era escravizado, clamava a Deus. E Deus, gente, misericordioso e amoroso, envia libertadores, enviava juízes para libertar. Vimos Otoniel, vimos Sansão e tantos outros. Irmãos, Deus tem muita misericórdia de cada um de nós. Ele nos ama incondicionalmente, porque aquilo que a gente faz para Ele, era para Ele já nos ter exterminado. Mas um amor tão grande que Ele sente por nós, pensemos nisso. Infelizmente, quando o povo se achava livre, afastava-se de Deus. De novo. E Deus mandava outro libertador. Hoje não é diferente. Livre, o povo escarnece de Deus. Lembra do início do ano? Lembra do carnaval? Como o povo escarneceu de Deus? E o que tem acontecido? Estamos numa pandemia. Vocês acham que Deus deixou acontecer essa pandemia à toa? Para corrigir, para nos levar à reflexão. Infelizmente, como assim o povo de Israel, nós também, nem todos estamos antenados, atentos àquilo que tem acontecido. O que temos feito? Aqueles que estão no entendimento, temos clamado. Temos clamado. Temos clamado sem cessar. Colocado nossos joelhos em terra. Aqueles que estão entendendo, aqueles que estão na brecha, aqueles que estão na intimidade, estão buscando isso. Ele também usa o seu filho. Mateus 22, 37. Vamos abrir. Mateus 22, verso 37. Irmãos, a gente tem que estar sempre com a Bíblia na mão. Mateus 22, 37 diz assim. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento. Jesus direcionando o povo, ensinando ao povo. Deus usou até o seu filho para nos falar, para nos alertar, né? E o que acontece com o povo que adora esses ídolos? Vamos ler. Salmos 16, 4. Isso é importante. Salmos, vamos abrir as nossas Bíblias. Salmos 16, 4. Aquilo que Deus está prevendo, está mostrando para aqueles que servem esses ídolos. Diz assim, Salmos 16, 4. Diz assim,
As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. E lá em Apocalipse 21, também fala sobre isso. Vamos lá. Apocalipse 21. Abram aí, por favor. Isso é importante a gente ver. Apocalipse 21, 8. Vamos ler. Apocalipse 21. É que a minha Bíblia ela segura um pouco, mas já estamos achando. 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha o que acontece com quem adora esses ídolos. Mas, mesmo assim, o povo não aprende. Infelizmente. Infelizmente. Porque Deus quer exclusividade que condena a falsidade. Qual o motivo? Motivo é abominar a idolatria. Por quê? Porque ela é falsa. E tudo que é mentiroso tem como pai, que é quem? O diabo. Isso é ensinado na palavra de Deus. Como vimos, ídolos são as obras das mãos humanas. Então, como os ídolos são Deus? Se eles são produtos das mãos humanas, como os ídolos são Deus? É uma desculpa que o povo usa. O povo diz que os ídolos retratam Deus. Como? Como assim? Se a gente sabe, a Bíblia fala que ninguém jamais viu Deus. Se ninguém jamais viu Deus, como pode o homem retratar Deus se não o viu? Quem é Deus? Aqui em João 4, 23 e 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Como então alguém pode retratar Deus se ele não foi visto por ninguém? Vocês querem confirmar isso? Vamos ler João 1,18. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A palavra diz isso. Então, como um homem pode retratar Deus, como é a desculpa de alguns? Não é verdade? Como? Se ninguém viu Deus. Nós vimos então na leitura que Deus é espírito, é glorioso, é majestoso, cheio de glória, algo inimaginável. Como então um mísero homem pode retratá-lo? Ó falsos, como são mentirosos! Tudo para ganhar para si próprio. Tudo para ganhar para si próprio, enganando o povo. É muito complicado.
Também Deus fala que ele quer uma exclusividade, e essa exclusividade é resultante da santidade. Isso quer dizer que nós precisamos ser santos. Olha só, santo é ser separado, diferente, exclusivo. Está lá em 1 Pedro 1, 13 a 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Como Deus é santo, nós também precisamos ser santos. E volta a perguntar, então, como um homem artífice que faz um ídolo pode retratar Deus? Como? Como? Porque o artífice, ele nada mais é do que um mísero homem. Um artista que faz ídolos. Ele é o dono da obra. Faz os ídolos por interesses pessoais. E é amaldiçoado. Isso está aqui. Deuteronômio 27. Vamos abrir a Bíblia. Deuteronômio 27, verso 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Esse homem, ele é maldito. Maldito. Então, o que precisamos entender? Que Deus não tem dono. Que Deus não pode ser manipulado. Que Deus não pode ser dirigido. Que a idolatria é falsa. Que Deus abomina os idólatras. Quem escolhe Deus tem a vida eterna de felicidade e paz. Que o castigo dos idólatras é o lago de fogo eterno. Que a santidade de Deus não permite associações com iniquidades. Por isso, cuidado, nós que somos servos do Senhor. Não nos associemos com coisas erradas. Não se pode servir a dois senhores, como Jesus disse em Mateus 6, 24. Que nós não podemos servir a dois senhores. Queridos, nunca esqueçamos, o nosso Deus é o guia, Senhor absoluto de tudo e de todos, até do artífice. Deus é soberano, até do artífice ele é dono, e ele jamais, esse artífice, jamais conseguirá fazer Deus, porque ele nunca o viu. Partindo para a conclusão, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: o povo de Israel trouxe do Egito essa cultura idólatra, igual o povo brasileiro. Por isso, usaremos a mesma expressão usada por Josué, em Josué 24:15, que diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É assim que o servo do Senhor tem que dizer. Escolham a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. A escolha é sua. Qual é a sua decisão? Deixo essa mensagem para você. Qual é a sua decisão? Escolha. Josué escolheu a melhor parte. Eu, louvado seja Deus, escolhi a melhor parte. E eu espero que cada um dos irmãos
também escolha a melhor parte. E não esqueça o que o Senhor Deus falou, lá em Êxodo 15, 26. Ele disse, se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Nenhuma das enfermidades chegarão até nós, porque o nosso Deus é o Senhor que nos sara. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por esta mensagem, através desse estudo, que nós possamos colocá-la em nossos corações e adorar somente a Ele, ao nosso Deus, Pai Criador, Redentor e Senhor, que enviou o seu Filho para morrer por nós e deixa-nos o Espírito Santo para nos guiar. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós, que a sabedoria chegue às nossas mentes, para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer, cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, e que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um estudo. Ó Deus, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu fazes por nós, pelo cuidado que Tu tens de nos ensinar, Senhor. Porque nós sabemos que o povo peca por falta de conhecimento, mas nós, Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, nós temos recebido de Ti os ensinamentos. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a entender a cada dia os Teus propósitos em nossa vida e que possamos estar sempre rendidos a Ti, reconhecendo a Ti como Deus único de nossas vidas. Abençoa meus irmãos, Senhor, que eles possam ter entendido a mensagem como eu entendi. Eu louvo o Teu nome e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até uma próxima oportunidade.